Bem-vindo ao primeiro episódio piloto, episódio de estreia do nosso podcast, que se Deus quiser vai ser quantos episódios, Ceni? 1 milhão. 1 milhão de episódios. É isso que ele tá prometendo. E esse é o Por Trás dos Balcões. Eu sou Samuel Santos e aí vou te conduzir aqui nessa conversa maravilhosa com o meu amigo Taene Rigueto. Isso mesmo. Olha aí, que nome bonito. É chique. Isso mostra que tu tem muito dinheiro, né? Mas só no nome, só. E nós vamos ser aqui, vamos bater esse papo com algumas pessoas, né, nesse podcast Por Trás dos Balcões, que é oferecido pela Abrazel Ceará. Taene, o que é que vai ser esse projeto? Bom, esse projeto, na verdade, quer dizer, como ele surgiu a ideia, né? Conversando com a equipe, com a experiência que a gente tem de Abrazel, né? Eu estou na Abrazel aí desde 2011, como associado, depois como executivo, depois como presidente, né? Agora, atualmente, e a gente entende, né? Assim, a Abrazel, ela já existe justamente para melhorar o setor, para trazer informação, network, tudo que você imagina, né? Mas assim, a gente hoje está tão grande em relação ao setor, né? São mais de, se eu não me engano, são mais de 2 milhões de empresas no Brasil, né? Então a gente está tão grande, mas tão grande, que a gente já ultrapassou as fronteiras simplesmente do bar e do restaurante. Né? A gente entendeu que hoje a gente é porta aberta para as ruas, que a gente recebe todo mundo, né? Seja qualquer que seja crença, sexo, cor, o que seja, não importa, a gente recebe, né? No nosso bar, no nosso restaurante. Então a gente entendeu que a gente tem uma missão muito maior do que só fazer comida, do que só entretenimento, né? A gente tem uma importância como cidadania muito grande e a gente entendeu que o nosso cliente não sabe como o nosso negócio funciona. Isso foi o primeiro sacada do negócio. E muitas vezes a gente vê reclamações de clientes, né? Que a gente sempre fala, o cliente sempre tem razão, às vezes não. Então, por que não? Vamos explicar, vamos falar para o cliente como funciona para ver se ele entende também o esforço, né, a máquina, a engrenagem gigante por trás dos balcões para chegar nele. E aí surgiu o nome até Por Trás dos Balcões. E se a gente conseguir mostrar um pouco da nossa realidade para os clientes, também vai servir para mostrar para as pessoas, para os empresários que querem entrar nesse setor, até colaboradores que querem entrar nesse setor. Esse setor ele explodiu depois da pandemia, que, né, muita gente que perdeu o emprego e tudo mais foi para esse setor. Indo, né? E como o setor ele tem uma facilidade muito grande de você começar pequenininho, né? 95% do setor são de pequenos estabelecimentos. A gente tentou unir o útil ao agradável, então. Então vamos mostrar como funciona para quem quer empreender e para quem frequenta o bar e restaurante e entender o cuidado e o trabalho gigante para aquele prato chegar na mesa dele. Foi mais ou menos isso. Justamente. E eu lembro que quando você e a Dayana idealizaram tudo isso, a ideia era justamente fortalecer esse setor para que a pessoa, quando viesse querer empreender nele, entendesse assim, cara, existe tanto pessoas que podem me ajudar em relação a isso, como também eu não posso ser um simples aventureiro e achar que isso é mais alguma coisa, né? É um pouco disso. E por que não começar com você, Taene? Beleza. Porque você, além de estar presidente na Abrazel Ceará hoje, você também é empreendedor e é associado da própria Abrazel em relação a isso. Então, assim, muitas pessoas talvez não conheçam a sua história, né? E você, por mais que seja da Abrazel Ceará esse projeto, você não é cearense, veio lá de Campinas, né? E tá aqui no Ceará desde 2008. E como foi essa vinda para cá e como começando a empreender aqui? Eu começo a dizer que minha vida começou aqui, né? Porque até então, aqui que as coisas realmente aconteceram no Ceará. E o Brasil tão grande, né? Você vê como tem oportunidade para todo mundo, né? Mas eu sempre eu estudei, fui ser executivo de empresas, trabalhei na Robert Bosch do Brasil, foi meu primeiro emprego. Meu primeiro foi no Bradesco Banco, enfim. Depois eu fui para a Ambev, trabalhei muitos anos na Ambev, cervejaria, e a Ambev é uma empresa que ela tem muitas fábricas, né? Ela é muito grande no Brasil e ela tem essa mexida que ela faz, que eu acho até interessante, de você estar migrando em anos para muitos lugares. Eu me fui transferido N vezes, mudei. Aí eu mudei para tudo quanto é canto do Brasil, né? E a minha última transferência foi para o Ceará, que é onde ficava a regional no Nordeste, cuidava do Nordeste todo, né? Era um cargo bastante interessante para eu ocupar, cuidar de 8 fábricas, e eu quis vir. E fiquei 1 ano e pouco, mais ou menos, nessa, e eu não quis mais ir embora do Ceará. Essa foi a verdade. Se apaixonou? Muito. Eu falei, não vou embora mais do Ceará, é tudo que eu quero de clima, eu vi oportunidade de crescimento, né? Que São Paulo já estava um pouco mais saturado, enfim.
Vi também desafios, problemas que tinham que ser resolvidos. Falei, não, eu vou ficar por aqui. Foi onde eu decidi realmente empreender nesse setor, justamente pelas coisas que eu já fazia, né? Indústria de bebidas, de cerveja, tinha essa proximidade, né? E aí eu resolvi empreender, também como muitos acho que resolveram empreender nesse setor, sem saber absolutamente nada. Nada. Meu primeiro estabelecimento eu inaugurei em 2011 e meu sócio era presidente da Brasel na época. Foi aí que eu já entrei na Brasel também, que foi também um divisor de águas muito importante para eu aprender, né? Então, foi assim que eu vim parar no Ceará e desde 2011 tive vários estabelecimentos, já quebrei, já fiz de tudo que você imagina, né? Tanta gente pergunta, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço para ter sucesso? Eu não sei, mas para você ter sucesso eu sei, que eu já fiz todas as cagadas que eu tinha que fazer. E aí eu acabei parando aqui, me formei aqui com amizade, com o pessoal, casei, inclusive no nosso Cariri aqui, ó, que eu conheci depois também, enfim, eu me apaixonei por aqui e fiquei. E tipo assim, porque tu veio de uma gestão financeira, trabalhou com banco, e aí fez curso de mestre cervejeiro. Como que tudo isso ajudou ali para você ir para o setor de bares e restaurantes? Justamente eu tive a oportunidade de mudar de muito setor dentro da indústria que eu trabalhava, e isso me mostrou que nada é impossível ser feito. Então tu não só mudava de local, você mudava também de cargo. Também mudei de função, de cargo. Eu fui fazer o curso de aprendiz de cervejeiro, que foi oferecido lá em Jaguariúna, no interior lá de São Paulo, que eu quis fazer. Isso me levou mais para dentro da indústria, em vez de fazer a parte financeira, administrativa mesmo, eu fui fazer a parte financeira sim, mas da indústria, da operação. Então eu entendi que você se adapta, fui entender por exemplo, de produção de cerveja, que eu não tinha nem ideia como. Para cuidar do financeiro, eu tinha que entender também como era feita a cerveja, a receita do bolo. Eu falei, então eu vou estudar esse negócio aqui, entendeu? Então, o que me ajudou tudo isso foi, primeiro, que gestão hoje, né? Que foi o que eu mais trabalhei. Hoje se tornou imprescindível em qualquer empresa, por menor que seja. Antes você tinha lá a caneta atrás da orelha, no papel ali, não sobrevive mais assim. Quem tem aquele negocinho pequenininho não vai sobreviver assim. Então a gestão, ela fez um diferencial muito grande. Para esse negócio, para qualquer negócio, você tem que trabalhar com gestão, isso me ajudou muito. E esses desafios de mudar de lugar, né? Quando estava tudo certinho, mudar você de lugar, começar de novo. Todo esse começar de novo me ajudou muito a entrar para esse setor e entender enfim, ir para frente. Daí, do nada, você cai dentro do Complexo Pirata, bota um tapa-olho, uma perna de pau. E como foi essa mudança? Foi radical também, mas foi interessante. Foi na época da pandemia, que justamente é uma empresa, né, que tem 38 anos, familiar pra caramba, com um fundador até, que é o Júlio Trindade, já falecido, né? O filho dele que continuou aí a história, fundou junto com ele, continuou a história, que é o Rodolfo Trindade. A gente já é muito amigo de muitos anos, foi presidente da Brasel, fui executivo dele. Então ali já casou muito a semelhança. Vocês tiveram um negócio antes do Pirata? Não. Não, o negócio não. Já... A gente trabalhou junto quando ele assumiu a presidência da Brasel e ele precisava de arrumar a casa ali na Brasel, ele me pediu ajuda. Foi, vem ser meu executivo, depois a gente vê o que faz. Eu era vice-presidente dele, né? Então aí eu fui fazer essa parte, a gente se entendeu muito bem na parte comercial também. E veio a pandemia, Pirata, todo mundo sabe que funcionava só às segundas-feiras, aquele negócio, né, de festas. E aí, a pandemia, o Pirata ficou 20 meses fechado. Foi muito tempo. E aí foi onde a gente resolveu se juntar para fazer um complexo Pirata, um negócio grande daquele. Falei, tudo bem, vamos manter a segunda-feira, que é aquela tradição toda, mas vamos fazer outras coisas. Que é a segunda-feira mais louca do mundo. Né? Aí a gente montou lá o Arupemba, né, que é um restaurante, uma marca, que daí para ser restaurante lá dentro. Aí o Rodolfo mesmo resolveu ali fazer onde era a lojinha dele lá de souvenir, um café que chama Café Ilha. Enfim, o complexo ele teve vários negócios para que você não dependa de uma coisa só, por melhor que ela seja, né? Você vê o Pirata, surpreendente case, eu sempre fui muito fã. Agora, quando veio pandemia, simplesmente não dá delivery, é festa, não dá pra fazer nada. Foi uma situação muito delicada. Foi onde a gente resolveu se juntar e estamos juntos aí até hoje, fazendo muita coisa junto. Já 4, 5 anos aí vai fazer. Que massa. E assim, você como presidente da Brasel, eu fico imaginando como que não roda a tua cabeça, porque de manhã tu pode ir para uma reunião onde tu vai estar falando com um novo associado e comemorando ali com ele alguma vitória, mas também tu participa do cara dizer assim, tá indo, quebrei, vou fechar. O que é que a sociedade ainda não entendeu, assim, do que esse bastidor, o que é que ela precisa entender
O que é que esse cara passa, assim? Você como presidente, como é que tu vê esses dois mundos? Eu vejo assim, claro, qualquer negócio tem os seus prós e contras, que dá certo e que dá errado. Mas no nosso setor, a mortalidade é muito alta, isso chama muita atenção. Tá? Hoje... Queria até que tu repetisse também, a gente já conversou algumas vezes nos bastidores aí, você, sobre a vida útil do setor. A vida útil do setor está de 3,9 anos. Assim, é muito médio, é muito pouco tempo. Em média, você demora 10 anos para tirar o que você investiu. Então, a gente viu que o Brasil, no Brasil, assim, pelo menos, esse setor estava sendo uma fábrica de pesadelo, não de sonhos, né? Porque a pessoa entra com sonho nisso tudo. Eu recebo uma infinidade de ligação todo dia do cara, tem essa ideia, eu quero fazer, eu falei, não faça. Aí o cara até fica muito bravo comigo. Às vezes não é que não faça, que a sua ideia não é boa. Você tem que ter tudo uma estrutura por trás para poder fazer isso funcionar. E o que me levou a querer mostrar essa realidade é que quando um cara desse quebra, ele não quebra só com uma dívida simples, né? Ele tem uma dívida financeira, tributária, trabalhista, principalmente que trabalhista é uma pena de morte. Eu falei, ou uma prisão perpétua, né? Vai pro resto da sua vida te perseguir, não tem fim. Então as pessoas, às vezes, já humildes, acabam acabando com a vida financeira dela, acaba sendo um sofrimento muito grande, né? Então as pessoas às vezes não entendem que por trás dos balcões são micro e pequenos empreendedores familiares com a mesma responsabilidade, carga tributária de tudo de uma grande empresa que tem capital, né? Com uma diferença, uma indústria ela transforma isso, só aquilo, né? Nós transformamos tudo, giramos todas as categorias que você imagina, desde o agro, desde a indústria, desde tudo. E a gente transforma e a gente ainda é serviço, a gente ainda tem que atender bem, a gente tem que atender com carinho, a gente tem que servir. Até comentei num bate-papo nosso já aqui, que agora recente um chefe de economia da Fundação Getúlio Vargas, ele define muito bem o que é um bar ou um restaurante. Ele tem a mesma complexidade e responsabilidade com vidas que um hospital. Só que o hospital, infelizmente, ele tem um público cativo que tem que estar lá. Nós não, a gente já tem que buscar o público. É cativo ainda. Então, é muito, muito difícil empreender nesse setor. Esse setor, ao contrário do que acha, só empreende quem tem amor àquilo mesmo. Não dá para não ser. Os que não têm amor, vamos dizer, entre aspas, são investidores grandes, é 5% desse setor. Os 95% realmente é pesado, é duro. Uma reclamação, uma crítica de um cliente uma vez ou outra. É uma punhalada no nosso peito que você não tem ideia como é duro. É necessário, mas como é duro. Então, acho que esse é o trabalho que a gente resolveu até fazer com a Brasel, porque às vezes as pessoas até me perguntam por que ser presidente da Brasel sem salário, sem nada, largando o seu negócio de lado e escutando críticas, né? Porque muita gente acha que eu tenho que brigar com o governo, eu acho que não, eu tenho que mudar a lei do dia para noite, acaba com o Bolsa Família. Cara, tudo você escuta, claro, porque nosso setor é variado, tem todo mundo lá dentro, de tudo quanto é cabeça, né? Mas o que me incomoda muito, 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 muito mesmo é que esse setor tudo é muito generalizado. Se um cara faz uma coisa errada, o setor de bares e restaurantes maltrata o funcionário. Quando uma empresa é fechada por um problema sanitário, o setor de bares e restaurantes é sujo, não sei o quê. Me irrita quando eu escuto até em televisão, eu vi agora a questão de INSS, que teve esse problema todo lá, um político falando, uma gestão de botequim é melhor que isso. Você não sabe o que é ser dono de botequim para você falar uma besteira dessa. O quanto é complexo, o quanto é difícil. Então isso me incomoda. Me incomoda muito. Muito mesmo, porque eu vivi os trás dos balcões e vivo. Então por isso que eu resolvi ser presidente da Brasel, porque o que eu faço, ao contrário do que muitos pensam, não é um problema só do pirata, não é um problema do complexo, não é um problema só meu, acaba sendo um problema de todos os outros. Então se a gente fizer um ambiente melhor para empreender e que todos consigam trabalhar cada vez melhor, todo mundo sai ganhando. Massa. E assim, por muitas vezes a gente sai para jantar, alguma coisa, tá conversando e você é o cara que tá sempre ali no celular resolvendo o problema. Ou seja do seu negócio, ou seja de associados. E aí, mais uma vez, tu vai deixar o celular de lado, que às vezes a câmera não aparece, mas ele não para de tocar. Por que nós ainda escolhemos, entre muitas aspas, tirar mais um tempo para fazer isso aqui acontecer? Por que você acha que o por trás dos balcões é importante? Cara, como eu disse agora um pouquinho antes, né? Primeiro é paixão pelo que faz. Isso é mesmo. Se você não tem, não vai entrar nesse setor que você vai quebrar a cara. Não tem conversa. Você vai se desgostar em 2 palitos, 2 segundos. Tá? Porque é servir. Então, se esse setor é servir, esse por trás dos balcões, ele está de uma forma servindo a sociedade, está mostrando para as pessoas que frequentam um restaurante
o que tem por trás para chegar com carinho aquilo lá, que ele não está chegando só para ganhar dinheiro, que ele está chegando com carinho, que ele está chegando com amor. Quando você fala com um garçom, ele tem uma família que depende dele, ele deixa o sábado, o domingo dele, ele deixa a noite dele, a família sozinha para estar ali. Muita gente às vezes briga com o garçom, ofende, já vi muito disso. Então esse mostrar é importante para saber que não somos robôs e realmente 60% desse setor são mulheres, inclusive chefes de família que estão lá na cozinha, que estão servindo, que estão em tudo quanto é setor, que estão no administrativo. Então eu acho que vale a pena esse tempo, tá? Porque uma das coisas que eu apostei dentro da Brasel que a gente chama de Brasil Novo, é a gente fazer um Brasil Novo, que é um país mais simples de empreender e melhor para se viver. E nada a gente consegue fazer sem a sociedade estar contigo. Se a sociedade achar que o bar e restaurante não serve para nada, que a gente não serve para nada, a gente nunca vai ser nada. A sociedade faz o bar e restaurante, literalmente, é ela que está lá dentro do meu bar e do meu restaurante. Então eu acho que é extremamente importante a gente mostrar para a sociedade o que a gente o que a gente faz, se a gente quiser buscar melhoria. E como eu disse também, como me incomoda eu estar inserido no meio desse setor e ver que um problema que existe no setor acaba contaminando o nome de todos, eu acho que esse tempo que eu estou dedicando aqui, não estou gastando ele, eu estou investindo melhor para todos que estão empreendendo, para mim, para os filhos que estão dependendo desse sustento, principalmente para os novos empreendedores, que são a moçada que estão... Mudou-se a cultura das pessoas, a pessoa está mais empreendedora do que CLT na minha visão, e o empreender é enorme nesse nosso setor. E eu acho que essa moçada que está entrando, a gente tem que passar alguma coisa para eles, né? Até para esse setor ele ser cada vez mais profissional. E tu tá aí desde 2011 dentro desse setor de bares e restaurantes. Sim. Lembra, deve ter vindo muita história engraçada aí. O que você consegue contar pra gente de coisas que você viu? Eu acho que todo mundo passa por isso. Perrengue de história. Não, perrengue, muitos, né? Muitos. Mas, principalmente eu comecei com um bar. E meu primeiro bar foi em março de 2011, chamava-se Fiteiro Bar, que eu aprendi, foi na Dom Luiz, lá em Fortaleza. Era um bar realmente noturno mesmo. Foi onde eu vi que o negócio era duro, né? Ia até 5 da manhã. E 8 da manhã eu tinha que estar lá para ver compra, para ver tudo. Um negócio que eu aprendi muito. Mas era bar de festa. Bicho, acho que o mais interessante que eu já tive lá foi você vê, por isso que é bom ver os trás dos balcões, como as coisas funcionam, né? Teve uma conta que foi fechada numa mesa, com uma conta cara, de um cara que estava cheio de mulherada ali na mesa com ele, fazendo graça e tudo mais. E é uma época que se pagava ainda um pouco mais em dinheiro, não tinha Pix, né? E a esposa dele, pelo que eu entendi, não sei o que era. A minha menina lá foi lá pagar e aí depois o garçom foi lá cobrar de novo. Ele, não, já paguei, virou uma confusão e acusou o garçom, acusou a menina do caixa de roubo, de não sei o quê. Foi uma confusão muito grande. O álcool já estava um pouco nas cabeças, né? E aí eu fui lá, tive que intervir, falei, meu amigo, era um sábado, falei, vem aqui segunda-feira, tá certo? A gente olha as câmeras, né? Não vou olhar agora. E se você for fazer isso toda noite, né? De desconfiança de tudo, tô lascado. Vou ter que ter um cara só para as câmeras. E a gente resolve isso. Aí ele foi-se embora. Na segunda ele foi lá com um amigo dele que estava na mesa, todo cheio de direito, né? Falou, vamos olhar esse negócio aí, você vai ver que foi a sua caixa que era lá na rua, não sei o que. Foi tudo bem. Era uma conta de R$700, né? Hoje isso deveria ser no mínimo o dobro, né? 1.400, 1.500. E aí ele, nas câmeras ali, foi divertido de ver que ele deu dinheiro pra menina, a menina foi até o caixa, só que enfiou o dinheiro no sutiã, foi até o banheiro e voltou pra mesa. A menina tava do lado dele. Aí eu vi que o cara ficou ali, né, injuriado. Eu falei, cara, isso acontece. Ó, quando você sai com mulherada só, que nem você tava ali, só tinha mulher na mesa, que tá querendo se aproveitar de você, você tá sujeito. Não sai mais com mulher desse tipo aí, não. Aí ele falou, não, é minha noiva, eu caso daqui 1 mês. Nossa, meu Deus! Esse acho que foi um dos mais divertidos que eu passei ali. E na época, né, não sou mais casado com essa pessoa, a minha ex-esposa estava ali do lado, aí eu falei, minha esposa também rouba dinheiro da minha carteira, e eu sei, deixa quieto. Então a gente passa por muito perrengue, no mínimo desse tipo aí, que é complicado, né? Tem coisas mais pesadas que eu não posso falar aqui no ar. Mas a gente passa muito por isso. Como passa por coisas, por exemplo, para quem empreende, faz cardápio, se mete, o dono sempre se mete um pouquinho no cardápio, né? Eu sou de São Paulo, como você disse, eu gostava muito lá de croquete de mortadela, um salaminho, negócio. Falei, isso aqui não tem, vai ser sucesso. Eu lembro também que eu implantei, pedi pro chefe fazer até eu provar, não, ficou perfeito, igual o bar, não sei o que conhecia lá. Começamos a rodar. Aí no primeiro mês fui olhar lá 33 ou 36 porções vendidas. Falei,
Começou, né? Vai pegar. Aí eu queria ver o perfil desse cliente. Se era mais velho, mais novo, a gente fazia muito isso. Eu falei, era tudo meu. Era tudo. Só eu consumi. Não viu dano nenhum. Caraca, velho. Tirei do cardápio. É os perrengues que a gente passa, né? Que a gente tem que entender que tá num lugar diferente. O que eu gosto é que nem agora eu sou fã de panelada, de buchada. Ontem eu comi fui lá em Nova Olinda. A avó da minha sogra fez um mugunzá. Não comi um negócio bom daquele jeito. Se eu for fazer isso em São Paulo, não vai ser igual aqui. Não vai ter, não adianta. Esses perrengues a gente vai aprendendo. Você consegue lembrar de alguma história de sucesso, assim, que te emocionou durante esse tempo? Seja de algum colaborador, seja de alguém assim? Cara, já vi bastante, tá? Já vi muita coisa acontecer, né? Mas eu vi já uma situação que eu achei muito interessante de um colaborador, pra você ter uma ideia, quando você tem a equipe junta, né? E acontece essas coisas dentro de bar de restaurante, queira ou não, mas um colaborador que recebeu todo o pagamento dele e um agiota foi lá buscar lá na porta o dinheiro. Pra você ter uma ideia, foi um negócio... E tudo que ele tinha, ele deu e ficou sem nada. E eu lembro que a galera se juntou. Eu não vou dizer o nome do cara aqui, claro, né? Não tenho dúvida, mas se juntou, juntou um dinheiro, deu o salário dele de volta, viram quanto ele devia no agiota, também pagaram. Nossa, cara. Eu investi nesse cara muito, eu lembro que era um cara bom. Em estudo, em tudo. Eu lembro que ele se tornou meu gerente, pagou todo mundo, que nem queria receber, ele pagou todo mundo. E hoje ele tem uma casa em Fortaleza, hoje ele é dono do negócio dele. Massa, foi muito legal de ver esse tipo de situação, né? Acho que foi tem muitos, né? Mas esse eu acho muito interessante. E um caso muito emocionante também, a nossa gerente hoje lá no Pirata, posso até falar o nome dela, a Sandra. Gente boíssima demais. Nossa, a Sandra é demais, né? A gente vai tudo contra o que todo mundo fala. Nem tudo que se fala de regra é certo. E aí fala, não, família junto não dá certo. Lá nós temos ela, tem a Mira, que é secretária, que é irmã dela, tem garçom, que é irmão dela. Não existe fórmula de bolo, né? A família toda tá lá dentro e tem um amor pelo Pirata muito grande. Isso faz uma diferença muito grande. E ela começou lá com seus 17 anos, pra você ter uma ideia, na época. Não sabia nada do setor. Ela veio do interior, não sabia nada. Hoje ela é nossa gerente, ela toca uma equipe de mais de 60 pessoas, inclusive a maioria homem, e a bicha é porreta. Ela é a gente fala, ela é uma pirata aí que cresceu. Ela é um case para mim que fantástico, e hoje ela realmente é nossa cabeça lá, e uma pessoa que começou do nada, mulher com preconceito, com tudo que você imagina. Hoje ela venceu, ninguém tira farinha com ela não. Que massa, que massa. Tá, e se tua história fosse ser um prato ou uma cerveja, qual que seria? Bom, se fosse ser um prato, eu sou extremamente carnívoro, né? Então, minha história seria uma picanha, eu diria para você. Tá? Porque ela é gostosa, gordurosa, suculenta, mas também tem seus perrengues, né? Se você passar demais, se você passar de menos, é difícil acertar o ponto. Mas é o que eu mais gosto, né? A cerveja que eu mais gosto muito de cerveja, não tem nem o que falar, né? Mas a minha preferida é ainda a pilsezinha tradicional, básica, né? Do passado, o saudosista que você tomava com o pai. Para matar a sede ali. Quando existia a pilsenzona velha de guerra, que só existia em garrafa grande, retornava e acabou, é a minha preferida. Cerveja boa é a cerveja que está no seu copo. É isso. O momento é o que faz tudo isso. É isso, é o momento. De repente você muda, né? É verdade. Taene, nós vamos aqui ficar... Você já fez a promessa, está cravado 1 milhão de episódios. 1 milhão de episódios. Então, assim, nós não vamos só ficar conversando com pessoas aqui, porque nós vamos iniciar o projeto aqui no Cariri, mas vamos também vamos fazer Fortaleza. Sim. Nós temos aí mais de 700 associados mais de 700? Eu não estou chegando, acho que a 1000 já. Já estamos chegando a 1000 associados, então, assim, a gente quer conversar porque a gente acredita, como a gente que eu falo como a Brasel, que a gente, cada vez preparando melhor essas pessoas e trazendo essas histórias, né, a gente vai conseguir fazer com que o setor fique mais forte. O que as pessoas podem, assim, você já falou um pouco disso, o que elas podem esperar Por Trás dos Balcões? Olha, eu acho que Por Trás dos Balcões elas podem esperar tudo que é história, isso que eu acho interessante. Ela vai esperar boas ideias, bons relacionamentos e entender um pouco também, por isso que a gente quis trazer isso para dentro da Brasel também, entender um pouco o que é a Brasel. Porque a Brasel, ela não é uma empresa, uma entidade fixa, ela é você. Então, se você entrar, ela tem que entender que você vai fazer parte dessa engrenagem.
E eu acho que mais importante, ela vai mostrar até para quem ainda não está nesse programa aqui, quanto ela pode não só aprender, oferecer para as pessoas, para a população, para os seus filhos, para as famílias, para todo mundo. Eu quero, assim, a ideia desse podcast, que eu quero que ele continue, mesmo quando não tiver presidente, que o próximo presidente continue. Eu quero que ela seja um lugar de troca de experiência, de desabafo e que as pessoas se sentem identificadas aqui, que elas se sentem representadas. Eu acho que é isso que é o maior desafio. Eu estou aqui como presidente da Brasel representando essas pessoas, né? Quando eu estou como presidente. Quando eu tiro o crachá e estou na minha empresa, eu estou representando a minha empresa e os clientes, né? Mas quando eu estou aqui representando essas empresas e eu quero que elas se sintam representadas, eu não falei 1 milhão de episódios, nós temos 2 milhões, quase 3 milhões de empresas no Brasil. Então dá tranquilamente. Porta aberta. Quero que todo mundo queira vir aqui contar a sua história como forma realmente de... Eu acho que quanto mais você doa, você recebe na mesma proporção. É isso que eu espero. Que a troca aqui deixe esse negócio gigante e que esse setor fique cada vez maior, mais profissional. Essa é a ideia do Por Trás dos Balcões, essa é a ideia do que a Brasel quer passar junto com esse podcast. É fortalecer o setor, trazer pessoas aqui que deram certo, deram errado, deram a volta por cima. Esse programa aqui, ele vai servir para que você entenda que você não está sozinho e que você tem uma associação que pode te ajudar com perrengue, com conselhos, trazendo inovações, né? A gente foi para a FISPAL e a ideia, quando eu nunca tinha ido na FISPAL, e a ideia que as pessoas passaram para mim, que já foram, é bom só para quem vai comprar uma máquina. O que vai ser tendência nos próximos anos, ele meio que sai ali da FISPAL. Então, assim, essas parcerias, as pessoas encontram dentro da Brasel, que é quem está por trás dos balcões desse podcast, né, Ataí? É isso. E até a parte política eu acho importante quando a gente fala, porque política não é partido. É a política que permeia as leis e tudo que nos torna ali o que a gente tem que seguir. A gente também tem que lutar por esse ambiente. Quando eu falei mais simples se empreender, é isso, essa simplicidade. Alguém tem que ir lá brigar. Se você vai lá brigar com o nome do seu restaurante, você está brigando só por você. A Brasel está brigando por todo mundo. Então esse escudo que eu chamo a Brasel também é importante nessa hora também. Enfim, é gigante. Eu sou um apaixonado pelo setor, por isso também sou pela Brasel. E vamos de frente. Taine, obrigado pela conversa. E nós vamos ficar aí juntos 1 milhão de episódios, porque tem muita gente boa para trazer aqui. Certo? É isso aí, perfeito. Lembrando que esse podcast vai ser oferecido pela Brasel Ceará e a gente quer que você aprenda aqui. Mas também que você venha ser associado junto com a gente. Então, se você viu esse programa, vai ver alguns outros e ainda não é associado, venha, porque tem gente aqui que quer fazer com que o setor fique cada vez mais forte. Taine, vamos junto aí, porque tem Obrigado. 1 milhão de episódios pela frente. 1 milhão pela frente, vamos lá. Vamos lá.